Esta é a cidade de Americana, considerada o maior parque têxtil da América Latina. Ela tem esse nome em razão da vinda, por volta de 1866, de imigrantes norte-americanos que se estabeleceram na região. Eles vieram para cá logo após a Guerra Civil Americana. Com cerca de 200 mil habitantes, Americana tem o cognome de Princesa Tecelã, pelo grande número de tecelagens que abriga. Desmembrada do território da cidade de Santa Bárbara do Oeste em 1924, quando foi elevada à condição de município, a então Vila Americana teve o seu início como povoação em torno da estação de Santa Bárbara, inaugurada em 27 de agosto de 1875 pelo imperador Dom Pedro II. Essa estação, que representa hoje o Marco Zero de Americana, foi construída pela então Companhia Paulista de Vias Férreas e Fluviais para servir o município barbarense, do qual dista cerca de 10 quilômetros, para escoar a produção agrícola da região, algodão e principalmente melancia, desenvolvida pelos imigrantes norte-americanos. De acordo com a maioria dos historiadores da cidade, antes da construção da via férrea, a Americana de hoje nada mais tinha que algumas fazendas, onde se cultivavam em maior quantidade algodão e cana-de-açúcar. Duas dessas fazendas eram de grande porte, a Fazenda Salto Grande e a Fazenda Machadinho. Foi em parte nas terras desta última que acabou surgindo a Vila Americana. Primeiro, porque a maioria das terras adquiridas pelos imigrantes americanos foram desmembradas da Fazenda Machadinho, dando origem às pequenas fazendas e sítios em torno dela. E depois, porque foram seus antigos proprietários, a família de Basílio Rangel, que venderam ao capitão da Guarda Nacional, Inácio Correia Pacheco, uma gleba de terras para a implantação do primeiro loteamento urbano. Bem ao lado da antiga sede da fazenda e junto à estação da ferrovia, Inácio Correia Pacheco promoveu um loteamento vendendo lotes tanto aos trabalhadores da ferrovia que estavam acampados nas imediações durante a construção e que eram em sua maioria portugueses, como a imigrantes italianos que já estavam deixando as fazendas de café da região de Campinas em busca de vida própria. Com esse loteamento surgiu também a primeira capela do povoado, erigida na Praça da Matriz em terreno doado por Inácio Correia Pacheco. Foi em volta desses dois marcos iniciais, a estação de Santa Bárbara e a capela dedicada a Santo Antônio, que a Vila dos Americanos ganhou aspectos de povoado. Mas ainda hoje é muito controvertida a história de fundação da cidade. Americanos, italianos ou portugueses. Quase todos os antigos moradores têm uma visão própria, como é o caso do descendente de italianos Itabajara Fonsena, o Tite, e antigo gerente da fábrica de tecidos Carioba, onde boa parte da história industrial da cidade se passou. Na realidade, se nós formos analisar objetivamente, os primeiros colonizadores nossos foram os escravos. Há até uma questão folclórica que se afirma que um povoado se funda à beira dos cursos d'água, da primeira capela e das casas pernambucanas. E Americanas, logicamente, as casas pernambucanas chegou mais tarde. Mas acreditamos que, na verdade, no curso d'água do Ribeirão Quilombo, que só o nome por si só afirma naquilo que nós dissemos atrás, de que os escravos estariam ali, talvez os fugidos, porque o Salto Grande se formou uma colonização essencialmente escrava. Indicam que realmente os negros encontraram aí um habitat para eles como fugitivos ou como alforreados. E então, posteriormente, algumas famílias, ou italianos ou portugueses, se aglomeraram em torno, eu acredito, da sua igreja, da sua capela, e posteriormente com a estrada de ferro, as ferrovias paulistas como eram determinadas. E ali existia, inclusive, um engenho
nas margens do Ribeirão Quilombo, existia uma engenhoca onde era moída a cana para fazer a rapadura, açúcar, que era o primeiro tipo de alimentação. Não existia nenhum imigrante europeu até esta data, eram apenas os escravos que tinham esse sistema de alimentação rudimentar com o plantio da cana-de-açúcar e da mandioca. A versão de que a cidade teria sido fundada pelos imigrantes norte-americanos, defendida por alguns e criticada pela maioria dos descendentes de italianos, que julgam que foram estes que impulsionaram o desenvolvimento da cidade, não encontra apoio na mais abalizada historiadora da cidade, a escritora Judith McKnight Jones, autora do livro Soldado Descansa, que retrata a epopeia da imigração americana no Brasil. Dona Judith, a história. A senhora considera que os americanos foram, os colonizadores americanos, foram eles que deram origem à Vila Americana, que depois se tornou a cidade? Eu não diria isso. Uma cidade assim não é fundada por uma pessoa ou por um grupo. Há muitos fatos que contribuem e muitas pessoas atrás desses fatos. O papel dos americanos aqui foi que muitos se estabeleceram em fazendas pequenas nas redondezas e usaram aqui como centro. E depois houve a estrada de ferro, lógico que uma estação, né, concentraria o movimento de mercadorias e de tudo. Mas se os americanos não podem ser considerados os fundadores da cidade, não há como negar a grande importância que tiveram para o desenvolvimento de Americana, não apenas dando-lhe o nome, mas introduzindo novas técnicas agrícolas e promovendo a mecanização da agricultura. A substituição da enxada pelo arado e a utilização de implementos agrícolas para a semeadura, além da introdução no Brasil do cultivo da melancia através da variedade Cascavel da Geórgia, maior produtividade na cultura do algodão, são pontos importantes da imigração americana na região. O cemitério do Campo, localizado no município de Santa Bárbara do Oeste, é hoje o mais importante marco da presença norte-americana no Brasil. Visitada em 1972 pelo presidente dos Estados Unidos, o então governador do estado da Geórgia, Jimmy Carter, foi o local utilizado pelos imigrantes americanos para enterrar seus mortos, em razão da secularização do cemitério de Santa Bárbara. Por serem protestantes, os americanos não podiam enterrar seus mortos nos cemitérios católicos, como explica a historiadora Judith McKnight Jones. Os sulistas, quando vieram para cá, eles eram fazendeiros nos Estados Unidos e lá o costume era cemitérios particulares. Cada fazenda tinha o seu cemitério. Faleceu uma criança e quiseram enterrar na vila em Santa Bárbara, não foi possível, não tiveram licença. Então, um imigrante tirolês com nome italiano, ele ofereceu o quintal dele e falou: enterrem a criança aqui, porque não passam as horas e depois de determinado tempo a gente tem que enterrar o morto, né? E alguns anos depois essa criança foi transportada para o cemitério dos americanos, que começou a ser formado na fazenda de James Miller. E em torno do cemitério do Campo, ou cemitério dos americanos, é que os descendentes dos antigos imigrantes procuram preservar um pouco da tradição de seus antepassados, como explica a presidenta da Fraternidade da Descendência Americana, Eliana Minchin Wong. O principal objetivo da fraternidade é a união dos descendentes que vieram aqui logo após a Guerra Civil, manter esta união, esta fraternidade sempre querendo conciliar os usos e costumes, não apenas desta região, mas de todo o Brasil. Aqui, esses descendentes de americanos ensaiam velhas danças do sul dos Estados Unidos. A preservação dos usos e costumes, embora seja uma preocupação também da juventude, já encontra dificuldades. Luciana, vocês mantêm a língua inglesa? Vocês conversam muito em inglês ou o inglês aí está entrando assim muito pouco? Eu acho que está entrando um pouco.
O meu pai, eles falavam bem mais, né? Agora são bem poucos descendentes que falam, da minha geração. Você fala inglês? Não, bem pouco. Eu entendo o que eles falam, mas falar mesmo, não falo quase nada. E agora, após tudo que foi mostrado aqui, podemos acrescentar mais um item: a pergunta sobre os fundadores americanos. Foram os americanos, os italianos, os portugueses ou os escravos que fundaram a Americana?